A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lançou semana passada o relatório A Educação no Brasil, uma perspectiva internacional. Quer saber como andava a educação no Brasil antes da pandemia? Então continue conosco. Salve, salve, colega Estuda em Paz. Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Se a sociedade acha que a educação brasileira piorou na pandemia, ela precisa saber como estava antes da crise sanitária. Para onde esses governantes têm levado o ensino nacional, principalmente das camadas mais pobres do país. Trago aqui uma reflexão sobre pontos importantes divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com apoio técnico do Todos pela Educação. OCDE é a sigla para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma sigla em inglês, um órgão internacional composto por 37 países que trabalham juntos para compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns. Basicamente, o papel da OCDE é se dedicar à pesquisa e a estudos para melhorar políticas públicas em diversas áreas, como política econômica, trabalho, ciência e tecnologia, educação, meio ambiente e comércio, além de proporcionar a troca de experiência entre os países membros e parceiros chaves, como o Brasil. A publicação deste relatório, A Educação no Brasil, uma perspectiva internacional, traz uma análise detalhada do desempenho do sistema educacional brasileiro em relação a países comparativamente relevantes, incluindo os da América Latina e os membros da própria OCDE, além de 10 passos para que o país melhore a qualidade e a equidade nos seus resultados educacionais. A OCDE não é flor que se cheire, sabemos disso, afinal, é uma organização voltada para atender interesses capitalistas e manter o Brasil na posição mundial de subserviente do capital estrangeiro. Porém, dados são dados e precisamos refletir. Destaco aqui alguns destes dados que são necessários para combatermos os atuais governos que negam os problemas da educação. Contudo, a OCDE mostra a fragilidade desta área no Brasil. Neste primeiro gráfico, nós temos aí que em 2018 os níveis de qualificação da população adulta são muito inferiores aos países da OCDE. Quase metade das pessoas com idade entre 25 e 64 anos não havia concluído o ensino médio, mais do que o dobro da média da OCDE, que é de 22%. No mesmo ano, apenas cerca de 18% das pessoas de 25 a 64 anos haviam concluído o ensino superior, menos da metade da média da OCDE, e também abaixo de alguns países latino-americanos, como Chile e Colômbia. Mesmo entre os adultos mais jovens, de 25 a 34 anos, quase 40% dos homens brasileiros e quase 30% das mulheres não possuíam ensino médio, uma proporção muito maior do que a encontrada na média dos países que fazem parte da OCDE, embora abaixo dos números do México. Melhorias nos níveis de escolaridade e qualificação serão vitais para que o Brasil avance em reformas estruturais altamente necessárias e se abra para a economia global. Qualificações mais elevadas ajudarão a aumentar a produtividade e a preparar os futuros profissionais para empregos que exigem níveis mais elevados de conhecimento e competência, afirma a OCDE. Neste segundo gráfico, que vocês agora visualizam, tem resultados do PISA 2018. Os resultados do Brasil permanecem bem atrás da média da OCDE, dos países que compõem a OCDE, e da maioria dos países de referência, em todas as disciplinas. Os alunos brasileiros fizeram, em média, 413 pontos em leitura, 384 pontos em matemática e 404 pontos em ciência. As médias da OCDE nestes três domínios foram de 487, 489 e 489 pontos, respectivamente. O país está bem atrás de economias emergentes do alto desempenho, como a Federação Russa e a China. O desempenho do Brasil é bastante semelhante ao dos seus vizinhos da América Latina, mas ainda é fraco em relação ao Chile, Costa Rica, México e Uruguai.
Agora nos deteremos à proficiência em leitura. Veja este gráfico. O PISA 2018 também classifica o desempenho dos alunos em todos os níveis de proficiência. Cada nível de proficiência está associado ao que se espera que os alunos desse nível saibam e sejam capazes de fazer. De acordo com o PISA, em leitura, os alunos precisam dominar as habilidades associadas ao desempenho do nível 2, equivalente a atingir pelo menos 407 pontos, para ter sucesso na continuidade dos estudos ou no mercado de trabalho. Os alunos abaixo do nível 2 são classificados como de baixo desempenho e só são capazes de realizar tarefas básicas, por exemplo, avaliar o significado literal de frases simples. No outro extremo do espectro, os alunos com desempenho nos níveis 5 e 6, equivalentes a 626 e 698 pontos, respectivamente, são classificados como de melhor desempenho e são capazes de realizar tarefas difíceis, por exemplo, inferir neutralidade ou parcialidade em um texto. Os resultados do último ciclo do PISA revelam que metade dos estudantes brasileiros não conseguiu atingir o limite mínimo de desempenho em leitura, 50%. A parcela de alunos que não demonstram níveis básicos de proficiência é maior ainda em matemática e ciências, 68% e 55%, respectivamente. Já países e economias de alto desempenho, como algumas regiões da China, tem bem menos de 10% dos alunos classificados como de baixo desempenho em leitura. Interessante demonstrar também, neste quarto gráfico, a evolução histórica de pontuações do PISA alcançados pelo estado da Bahia e pelo estado do Ceará, em leitura, matemática e ciências. Observem o slide que aparece na tela. Em leitura, a Bahia começou a crescer desde 2006, mas caiu a pontuação em 2015. O mesmo ocorreu em matemática e ciências. A Bahia obteve resultados menores em 2015 quando comparado ao ano de 2012. Já o Ceará mantém o seu crescimento. O PISA pode não revelar uma educação libertadora e autônoma proporcionada ao sujeito, sabemos disso, mas não podemos desconsiderar os dados sobre o nível de aprendizagem em leitura e matemática. Afinal, dados são dados. E passando para o quinto gráfico, vamos tratar sobre a situação da formação profissional dos docentes. Observem agora, com respostas de professores dos anos finais do ensino fundamental, nós podemos perceber sobre os obstáculos ao desenvolvimento profissional. Embora os professores reconheçam sua própria necessidade de desenvolvimento profissional, segundo os dados, os professores brasileiros também identificaram vários obstáculos referente à participação nos programas de formação continuada, incluindo a falta de apoio do empregador, os custos envolvidos, a falta de incentivos e a incompatibilidade com os seus horários de trabalho. Essas conclusões são corroboradas por evidências de pesquisas nacionais que relatam obstáculos, como a falta de incentivo, desconhecimento da oferta de formação continuada, pouca disponibilidade de tempo e a falta de articulação com planos de carreira, no contexto de alta rotatividade de pessoal. Há uma exigência legal de que 1/3 das horas de trabalho dos professores seja dedicado a atividades extraclasses. Esse tempo inclui a preparação de aulas, correção de atividades e tarefas administrativas que podem não deixar muito tempo livre para nós, professores e professoras, podermos cursar algo que seja relacionado à formação continuada. Mas a gestão escolar também foi avaliada neste relatório sobre a educação no Brasil. Vejam este quinto gráfico. Embora a maioria dos diretores escolares brasileiros dos anos finais do ensino fundamental tenha relatado ter recebido treinamento em administração escolar ou treinamento para gestores, eles ainda relatam altos níveis de necessidade de desenvolvimento profissional em vários domínios, necessidades significativamente maiores do que aquelas relatadas na maioria dos países que compõem a OCDE.
E o relatório encerra com sugestões para a melhoria da educação no Brasil. São orientações úteis e adaptáveis à nossa realidade, mas que de nada valem quando se tem governos descompromissados com a causa da educação popular, que usam do governo para empregar aliados, prejudicando a eficiência e afastando o interesse público, mantendo-se assim estruturas educacionais que possibilitam a dominação da classe trabalhadora. Então, colegas, a culpa por esses resultados negativos não se encontra em estudantes, tampouco em trabalhadores e trabalhadoras da educação. A responsabilidade é de governantes e parlamentares cooptados pelas elites dominantes e a serviço delas. Hora de renovar tudo. É isso aí, colegas. Segue o link da íntegra do relatório aqui na descrição do vídeo. Fico por aqui. Boa semana, resistência e luta sempre. Curta este vídeo, compartilhe com os colegas e siga nossa página no Instagram, Marco Aurélio Professor, e no nosso Facebook, digite lá Marco Aurélio Professor. Cuidem-se, a pandemia não acabou. Usem máscaras no rosto, lavem frequentemente as mãos e fiquem em casa se puder. Abraços e até o próximo vídeo.